Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos. E para aqueles que nos assistirão posteriormente, deixamos aqui o nosso bom dia, o nosso boa tarde, lembrando sempre que o Mestre está e estará sempre onde ele for convidado, porque ele é muito educado. Ele não entrará no ambiente em que estivermos se não for convidado. São exatamente 19 horas e vamos, neste momento, já com as nossas águas, elevarmos os nossos pensamentos, agradecendo a esse Mestre amoroso, de bondade, de justiça, esse Mestre que onde chega vai trazendo luz, coragem, força, esclarecimento, para que possamos não desanimarmos diante das dificuldades, diante das dores, sejam elas visíveis ou invisíveis. Por isso te pedimos, Mestre amado, fica conosco, assim como os benfeitores amigos, esses anjos de guardas, trabalhadores incansáveis da tua seara de amor, que possam estar conosco em todos os momentos. Somos pequenos ainda e necessitamos desse amparo permanente na nossa caminhada terrena. Derrama sobre todos nós, Mestre Jesus, teus bálsamos aliviadores, curadores, teus bálsamos de amor e paz. E os convidamos a ficarem conosco, fluidificando as nossas águas e abençoando a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a desigualdade das riquezas. E diz assim o Evangelho: se só for considerada a vida atual, é em vão que se procura resolver problemas como a desigualdade das riquezas. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. Eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, sóbrios e previdentes para conservar. Além disso, é matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. Imaginando-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles,
em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. E aí também está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele conseguisse, por sua própria experiência, distinguir o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não pode ser fatalmente conduzido, nem ao bem, nem ao mal, pois assim seria apenas um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como também é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e é por isso que a desloca incessantemente. Todos devem possuí-la para poder servir-se dela e provar o uso que saberá fazer. Porém, como é materialmente impossível que todos a tenham ao mesmo tempo, e aliás, se todos a tivessem, ninguém trabalharia, prejudicando o aprimoramento do globo. Cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje, já teve ou terá em uma outra existência, e quem a tem agora, poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres porque, sendo Deus justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza, para uns, é a prova de paciência e resignação. A riqueza, para outros, é a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o infeliz uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. Se o homem só tivesse uma única existência, é certo que nada justificaria uma tal repartição dos bens na terra. Mas, se em vez de limitar a vista à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Então, o pobre não tem mais motivo para acusar a providência e nem para invejar os ricos. E os ricos não o têm de glorificar-se do que possuem. Se abusa da riqueza, não é através de decretos nem de leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas elas não podem mudar o coração. É por isso que só tem uma duração temporária e sempre vêm seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza cessarão por si mesmos quando os homens moldarem suas relações pela lei da caridade. E aí nos diz o roteiro sistematizado, como sempre vem nos esclarecendo um pouco mais. Diz assim: por que não são igualmente ricos todos os homens? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar, nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha
correta remuneração ao seu esforço. A desigualdade das riquezas é inerente ao estágio evolutivo do homem. Só será resolvida à medida em que ele evoluir moralmente. O problema da riqueza estaria resolvido se, num dado momento, toda a riqueza do mundo fosse igualmente repartida entre os homens? Não, pois a cada um caberia uma parcela mínima e insuficiente. Ademais, essa condição inicial de igualdade logo seria rompida pelas diferenças individuais, de sorte que alguns aumentariam seus haveres e outros perdê-los-iam. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E isso aí nós vemos sempre. Nós vemos sempre. Às vezes saem da mesma família. E nós podemos ver também um exemplo bem prático. Quando uma família recebe uma herança, alguns conseguem aumentar aquele valor que receberam. Outros ficam sem nada. Aí, isso aí é uma pequena prova de que Deus é justo. Que essa riqueza não poderia ser igualmente. Aqui nos diz o Evangelho, nos diz o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho também. Em pouco tempo, esse equilíbrio já não estaria mais, justamente porque nós somos diferentes uns dos outros. Uns mais inteligentes, né? Então, por isso que Deus vai mudando de mãos essa riqueza, que todos nós um dia já temos ou teremos, todos nós. É uma prova pela qual todos um dia passaremos. Se já não passamos, vamos passar. É bem simples, porque esse Pai é justo. Ele nos dá igualmente as oportunidades. Agora, cabe a nós a forma de aproveitá-las. E é importante que a riqueza é uma prova bem pior do que a miséria, né? Porque a riqueza põe à prova o orgulho e o egoísmo muito mais do que a miséria, muito mais. Não vamos dizer que quem está na miséria não seja orgulhoso e egoísta. Cada um de nós tem a sua forma de ser, mas é importante saber que a riqueza, porque ela produz mais paixões, ela incita. E diz assim: supondo-se que a divisão equitativa da riqueza fosse estável e suficiente para que todos tivessem o necessário, o que ocorreria? O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, pois já não haveria o aguilhão da necessidade que impele os homens às descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Porque Deus concede riqueza aos que não a colocarão a serviço do bem, Deus dá a estes oportunidades de, usando o seu livre-arbítrio, contribuir para o progresso da humanidade e evoluir espiritualmente, distinguir o bem do mal e praticar o bem por sua vontade e esforço. Aquilo que falamos, o mérito é nosso.
Deus coloca nas nossas mãos. Agora, o uso que vamos fazer depende de nós. O livre-arbítrio é nosso. E aí diz assim: não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não fora mais senão um instrumento passivo e irresponsável com os animais. Não, porque daí seria fácil. Ele coloca a riqueza nas nossas mãos e fica nos conduzindo só pelo caminho do bem. Aí seria bem fácil. Nenhum de nós erraria, tranquilo, passaríamos por essa prova. E aí o mérito também não seria nosso. Mas ele quer nos dar essa oportunidade de evoluirmos por nós mesmos. Por isso que todos, já alguns passamos, outros estamos passando e outros passarão por essa prova. Como distribui Deus a riqueza entre os homens? Através das existências. Deus dá aos homens oportunidade de utilizá-la, sendo, porém, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. Cada um a possui por sua vez, segundo o bom uso que dela fizer. Assim, um que não a tem hoje, já a teve, ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha mais amanhã. A miséria de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem. E quando a humanidade conhecerá uma distribuição mais justa das riquezas? Somente quando os homens se regerem pela caridade, eliminando de seus corações o egoísmo e o orgulho. Aí haverá maior equilíbrio na distribuição das riquezas, desaparecendo da terra os extremos da riqueza excessiva e da miséria absoluta. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Parece tão fácil quando falamos, né? Jesus veio pregar a lei de amor e caridade. Se é tão fácil, por que todos nós não fazemos? Por que não aprendemos de vez isso e não saímos por aí todos falando a mesma linguagem, a linguagem do amor? Seria mais fácil, mas nós somos difíceis de aprendermos. Como podemos contribuir para tornar menos injusta a sociedade em que vivemos? Esse é um bom questionamento que nos traz o roteiro sistematizado. E a resposta vem: se nos foi dado possuir bens, devemos utilizá-los em benefício do próximo, gerando oportunidades de beneficiá-lo com trabalho digno e lembrando sempre de que o supérfluo não nos pertence. Se nos encontramos privados de riquezas, cuidemos de armazenar tesouros de paciência e resignação, buscando no trabalho e na prece a superação de nossas dificuldades, sem deixar de lutar com ânimo firme por melhorias e progressos em nossas vidas. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para todos os outros, a prova da caridade e da abnegação. E é bem importante que acreditamos, todos nós conheçamos alguém que tinha uma fortuna, perdeu
E o Evangelho nos diz: quem a tem hoje poderá não tê-la amanhã. Então, nós sempre precisamos, se estivermos passando por momentos difíceis, não lamentarmos, porque sabemos que o Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis. E aquele irmão que hoje está necessitado, está passando por dificuldades financeiras, assim como qualquer outra, como enfermidades e tudo mais, nós sabemos que buscando a oração, fazendo a oração, elevando o nosso pensamento, sem reclamar, com certeza o amparo sempre chegará. De alguma forma ele vai chegar. Às vezes é um trabalho extra para aquele que está passando por dificuldade financeira. Vem muitas vezes na nossa mão. Mas precisamos ter fé, sem lamentar, sem reclamar. O amparo se faz sempre. Isso nós podemos ter em mente todos os momentos da nossa vida, que a divina providência não para nunca de trabalhar a nosso favor. Então nós não precisamos ficar lamentando. Primeiro, porque não somos vítimas. Nós sabemos, estamos aqui para aprendermos o que já não aprendemos lá atrás. Então vamos tentar sempre fazer o melhor que nós pudermos hoje. E não é porque estamos sofrendo que não podemos dar um sorriso para alguém, um abraço, perguntar como é que está, perguntar como foi o dia, como passou a noite. Isso não custa nada. Nós podemos fazê-lo. Isso vai nos ajudar também a estarmos sempre conectados com Jesus. Nós podemos nos lembrar assim que nós só vamos ficar na companhia de pessoas com as quais temos afinidade. Nós vamos nos sentir bem com as pessoas com quem nos afinizamos. Assim é Jesus. Nós precisamos chamá-lo para o nosso lado. E a melhor maneira é através da oração, das boas atitudes, das atitudes no bem. Bom, estamos encerrando aqui o Evangelho mais curtinho hoje, esse tema mais curtinho, mas que a gente possa lembrar o porquê das desigualdades das riquezas e que se não a temos hoje é porque já tivemos um dia, não fizemos um bom uso, quem sabe, ou a teremos no futuro, certo? Lembrando que temos atendimento fraterno no Messenger, temos as irradiações diárias no canal. Se quiser oração para você mesmo, para aquele familiar que não está bem, para aquele amigo, às vezes o amigo nem precisa saber. Passa o nome lá no Messenger, que a gente anota no caderno e todas as manhãs fazemos oração, tá bem? Então vamos novamente elevar o nosso pensamento a esse mestre de amor, rogando a proteção para mais uma semana que se inicia, rogando as bênçãos que tu, mestre amado, adentre todos os lares, naqueles ambientes onde houver um irmão enfermo, seja do corpo, seja da alma. Adentre os asilos, orfanatos, presídios, todos os lugares, mestre, sem exceção, te rogamos por todos nós, seus irmãos e humanidade. Cuida de nós, coloca nas nossas águas o medicamento invisível que virá aliviar as nossas dores do corpo, da alma, ou se for do nosso merecimento, se estiver no momento e for da tua vontade, que possamos receber a cura. Cuida de nós, Mestre Jesus, e que possamos beber da nossa água com fé, que possamos estar receptivos a todas as bênçãos que emanam de Ti neste momento, para cada um de nós. Que assim seja.
Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.